A graça e a paz de Cristo, eu sou o pastor Jacques Amaral. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Hoje, dia 20 de dezembro de 2020. Muito obrigado pela sua audiência. Nós começamos fazendo uma breve oração. Senhor Deus e eterno Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que nós queremos te entregar essa manhã em tuas mãos. Queremos pedir ao Senhor que através do teu Espírito Santo venha nos iluminar, trazendo sobre nós a paz, a graça, tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, de maneira que possamos encontrar no Senhor o refúgio, o apoio, o descanso que a nossa alma precisa, o que nós necessitamos, o que a nossa mente precisa, sejam todas as coisas supridas pelo Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje estamos inaugurando, um novo quadro, que é uma retrospectiva dos acontecimentos, fatos e eventos mais importantes ocorridos no ano de 2020. Nós estamos começando com os planos e projetos que foram anunciados em 2019, tudo aquilo que foi profetizado, atos proféticos, planos, eventos, sonhos, realizações, almejamos conquistas, mas não foi assim que Deus planejou para a humanidade. Já na segunda quinzena do mês de março de 2020, fomos surpreendidos com a notícia, quase que em escala global, por todas as autoridades locais, estaduais e federais, na maioria dos países civilizados, tanto do Oriente quanto do Ocidente, a respeito da disseminação de um vírus capaz de ser ou que tinha o potencial de letalidade altíssimo e que não havia qualquer tipo de controle, qualquer tipo de cura, qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de medicação, tratamento que pudesse sanar, que pudesse curar, que pudesse neutralizar o avanço do vírus. Quais os impactos para a igreja e nas famílias, nos empregos, nas sociedades? Em Belo Horizonte, em Contagem, na região metropolitana, todos, em uma única voz, decidiram fechar todos os estabelecimentos comerciais não essenciais em uma tentativa de frear a disseminação desse vírus. Justamente nessa segunda quinzena foram criados vários meios de comunicação para continuar propagando o Evangelho. A igreja recebeu uma ordem, um ultimato, que também deveria manter as suas portas fechadas e que os locais públicos deveriam guardar, no máximo, o trânsito de 10 pessoas, respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa. E assim veio o primeiro comunicado do nosso pastor-presidente, que você vai ouvir agora. Inaugurando o canal Filhos de Yahvé Shammah. Esse canal está sendo feito para você por causa dos problemas que a nossa nação, aliás, o mundo hoje, o planeta Terra, está sofrendo por causa desse coronavírus. Então, todas as igrejas estão recebendo a orientação governamental para não reunirem-se mais em grande número de pessoas. Porém, nós temos essa ferramenta que é a internet para começarmos a veicular os nossos cultos, o contato com você. Por isso eu quero te animar
a estar participando dos nossos cultos que ocorrerão nos horários normais. O Ministério Internacional de Yahvé Shammah, através de todos os seus pastores, eu, o pastor Valdir Bernardes, presidente, a pastora Cristina Ribeiro Bernardes, co-presidente comigo, e assim todos os demais pastores, estaremos cumprindo a nossa agenda de cultos e de pregações. E nós queremos te convidar a estar conosco, assistindo, dando um like nesse canal, para que então nós possamos saber que você continua conosco. A igreja estará com as suas portas fechadas durante o tempo que for necessário, mas os cultos estarão acontecendo normalmente, constantemente, as redes, as programações, você terá todas as informações necessárias, não apenas por aqui, por este canal, Filhos de Yahvé Shammah, que está sendo inaugurado agora, mas também através do Facebook da página Ministério Internacional Yahvé Shammah Contagem, e também do Instagram Igreja_Yahvé Shammah. Então eu te convido a participar de todos os nossos cultos. Eu te convido a dar um like nos nossos vídeos. Então, como vai acontecer tudo de acordo com as regras e normas que o nosso presidente da República, os nossos governadores e os nossos prefeitos estiverem editando, você estará informado a cada momento. Tudo que nós fazemos como cristãos, precisamos fazer com decência e ordem. E precisamos ser os primeiros a obedecer e a dar a orientação correta às pessoas a quem nós amamos. É importante realmente que nesse momento nós não venhamos a qualquer lugar onde esteja um agrupamento muito forte de pessoas, principalmente se estivermos gripados, com tosse ou com qualquer sintoma assim. Precisamos perseverar. As pessoas mais velhas, nossos pais, nossos avós, e mesmo as pessoas que não tão velhas, mas que têm problema cardíaco, que fazem hemodiálise e que têm a sua imunidade muito baixa. Essas pessoas estão no grupo de risco. Os maiores de 60 anos, também que têm algum tipo de prejuízo à sua saúde, estão no grupo de risco. E mesmo que nós achemos que, ao nos infectarmos, teremos apenas uma gripe, nós podemos ser, de repente, o agente que vai levar a eles uma gravidade muito séria. No mesmo período em que se falava de pandemia, estudávamos o livro de Jó, com o nosso professor Tiago Balbino, que trazia as explicações a respeito do sofrimento de um homem que era justo. Será que essa história se aplica aos nossos dias, ao que estamos vivendo, ao que vivemos no início do ano? Vamos conferir. Que nós precisamos confiar no Senhor e entender que Ele é fiel. E Ele continua sendo fiel em todo o tempo. Amém? Você já com a sua Bíblia aí, vamos fazer uma oração para iniciar a nossa escola, iniciar os nossos estudos e pedir que o Espírito Santo nos conduza em fé nesse estudo. Amém? Fé. Doutor desconhecido, possivelmente pode ter sido Eliú, um dos seus consoladores, um dos seus amigos, que é apresentado como personagem posteriormente. Mas também outros são apontados como possíveis autores, como Jó, como Moisés, ou até mesmo Jó, e se a gente fizer uma análise, como o primeiro capítulo e o segundo capítulo apresentam uma cena que acontece nos céus, a gente descarta essa possibilidade de Jó porque ele desconhecia esse acontecimento. A época em que foi escrito o livro, ela cobre um período de cerca de 140 anos, e onde Jó viveu durante o período patriarcal. Um pensamento-chave desse livro, uma causa do sofrimento humano,
que é o versículo, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: E disse: Saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a seu Deus e morra. Jó respondeu: Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Estaríamos revivendo um tempo em que Deus estaria tratando com a raça humana como ele teve um tratamento com Jó? Seria um teste para Deus esse período de confinamento? A igreja precisou crescer, a igreja precisou desenvolver, a igreja precisou adaptar. Essa palavra passou pela mente e pelo microfone da igreja por diversas vezes, sendo temas atrás de temas, conforme veremos nas próximas pregações. Após isso. Então nós estamos cumprindo praticamente um roteiro bíblico da bênção sobre o povo de Deus. Eu quero animar você a passar e pegar a sua vida, para que você faça esse ato profético. E uma outra coisa também, muito importante para você, é o fato de que você esteja atento. Todos os órgãos de saúde estão dizendo que as semanas que vêm, a próxima semana, será a semana de maior incidência de casos aqui em Minas Gerais, ou aqui no Brasil, vamos dizer assim, e que também haverá muitas mortes. Então, lave bem as suas mãos, utilize bastante álcool, não chegue próximo de pessoas mais idosas. Você podendo evitar de ficar nas ruas, evite ficar em lugares de grandes aglomerações. Você que tem sítio e pode fazer isso, vá para o seu sítio e fique lá quietinho, tranquilo, tá? Agora, você que não pode, que não tem como evitar, cuide-se o tempo todo. Eu sei que não estamos exagerando quando falamos em lavar as mãos várias vezes por dia. Não estamos exagerando quando falamos de usar o álcool. Em tudo que você pegar, você pega o seu telefone, use álcool. Você tem que ir até o banco, você vai colocar o dedo lá naquele aparelhinho que vê a sua digital. Então, use álcool também logo depois de fazer isso. Você que pega ônibus, que toma ônibus, você coloca a mão naquelas barras de ferro, use álcool logo em seguida. Evite a qualquer custo levar as mãos à boca, o nariz, aos olhos, porque esse vírus ele entra pela mucosa, tá? Esses lugares, ouvidos, tudo mais. Então, evite, queridos. Evite, por favor, tenha sempre com você lenços umedecidos, tenha sempre com você produtos de higiene que você pode usar, se você não tem como evitar de trabalhar. Se você ver alguém, ou estiver próximo de alguém que está gripado, está espirrando, tá? Obviamente que você deve manter uma distância regulamentar de pelo menos 1,5 metros dessa pessoa, porque o espirro, uma tosse, ela pode jogar pequenas gotas da saliva ou mesmo da parte nasal até 1,5 metros de distância. Por isso, nós estamos agora preocupados com todo o nosso povo, o nosso país, com toda a nossa nação. Então vamos fazer isso. Eu espero que você ouça, aceite as nossas recomendações e que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua igreja. E a Vé Chamar, Ministério Internacional e a Vé Chamar, está nesta luta, está nesta batalha contra essa doença, orando por você, pela sua família, pelo nosso bairro, pela nossa cidade e pela nossa nação. Atender às recomendações das autoridades.
Desafio para aqueles que estão obrigados a permanecer confinados em seus lares. Desemprego, desilusão, conflitos dentro dos lares. O que fazer? Como conciliar a palavra de Deus em um tempo tão desafiador? Aqui reunido de uma outra forma de culto, são as recomendações que nós obtivemos por todo o sistema de segurança, saúde, os ministérios, e não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta dessa forma. Mas continuemos, a gente tem que prosseguir em conhecer ao Senhor. Então hoje pela manhã já tivemos a escola bíblica, agora você já teve aí um momento de louvar o Senhor, e agora é o momento de ouvir a palavra. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Eu queria que você ia na sua casa, estou dizendo na sua casa porque aqui o pastor já mostrou durante o louvor, não tinha ninguém praticamente, já tivemos aqui até a visita de policiais, então está sendo tudo monitorado e eu acho bom porque a nossa única arma de defesa agora nesse momento é a gente ficar dentro de casa, ok? Então eu queria que você ia na sua casa. Aliás, vou mais além, vamos imaginar que na rua é o planeta Terra e cada casa ali representa um país. Aí você é muito bom em marcenaria, aí o seu vizinho é muito bom porque ele é eletricista, aí o seu outro vizinho da esquerda ele trabalha com serralheria, o outro faz salgados, bolo de pote. Então cada um na sua especialidade, até porque isso é vocação de Deus. Cada um precisa aí um do outro, porque se eu sou bom em serralheria, logo eu vou precisar de quem faz a marcenaria, daqui a pouco eu vou precisar de um móvel planejado, eu vou precisar de comer, de repente eu fico doente, eu vou precisar de um médico, de uma farmácia. E quando alguém destes entra em colapso, logo todo mundo sofre. Hoje está bem comparado ao corpo de Cristo, porque quando um se fere, logo todos que estão atrelados se ferem junto. Então se o Brasil hoje sofre um colapso, não podemos exportar carne, soja, feijão, a agropecuária é ali assolada, isso vai influenciar em todo o planeta. Então hoje, de repente, a gente consegue conter isso, e é isso que nós estamos fazendo de maneira inteligente, porque a mídia hoje é a nosso favor. Você que sempre falou que a internet é coisa do diabo, olha você aí, está precisando agora. Nós podemos fazer aquilo que era maldição se tornar bênção. Porque aonde que a gente coloca a mão, coloca as plantas dos pés, isso é abençoado. É importante você se inscrever nos canais e dar o seu comentário. Temos o feedback de saber como está chegando a transmissão até onde você está. Obedecendo às leis sanitárias, nós não podemos abraçar, beijar, mas em breve, num breve momento, a palavra do Senhor se cumprirá. Poderemos abraçar e beijar, e será uma grande festa no nosso primeiro culto pós-pandemia. E encerrando a palavra deste mês, da última terça, estaremos falando sobre florescendo em um deserto. Florescendo no deserto. Particularmente, eu preferiria sendo flores em um deserto, que de fato é o que temos vivendo nesses dias. O desafio como sacerdote, como pais, como pessoas que hoje mais do que nunca quer que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor e florescemos em um grande deserto. De repente você vai ver como estava o deserto da sua casa. Um deserto não existe eco, onde você fala e não ecoa a sua palavra. É frio, é quente, não é um ambiente agradável para se viver. Nós podemos florescer em meio a esse deserto e estar os nossos lábios fazendo como? Fazendo, regando o amor, regando com a palavra de Deus, regando com a oração. Irmãos, eu acredito que o Ministério de Intercessão dessa igreja está muito bem aparentado neste momento, está com muitos guerreiros em oração, porque todos nós estamos orando. Eu não consigo acreditar que existam pessoas nesse dia que não orou até agora, que agradeceu ao Senhor pelo dia, pela vida, pelo ar que respira, pelo alimento, pela família que tem, pelo lar que tem, por tudo que tem. Eu não consigo acreditar que você até agora não disse graças a Deus por tudo que está acontecendo, porque a palavra de Deus nos manda isso.
E glória a Deus, e o pastor Jacques fazer ginástica. Glória a Deus em casa. Imagino que Noé também fez, pastor Jacques. Mas é momento de nós fazermos festa em casa. Por exemplo, eu cancelei minha festa de aniversário, tá, gente? Infelizmente ia convidar todos, mas por causa desse vírus, não irei convidar a igreja. Dispensei o buffet, aquela coisa toda, mas eu posso fazer uma festa lá em casa. Fazer aquele bolinho Vilma, acender aquela velhinha Lego-Lego e fazer uma grande festa, olha que bênção. E alegrar com Deus, porque eu estou completando mais um ano de vida, se assim Ele permitir. E mais do que nunca, nós crentes estamos usando a Bíblia para dizer, se Deus quiser, como diz no livro de Tiago, amanhã eu vou ao mercado, se Deus quiser, amanhã eu vou à cidade, se Deus quiser, amanhã eu vou trabalhar, se Deus quiser. Outra coisa que está acontecendo nos lares, e eu vi isso no Facebook, no Instagram, as pessoas estão fazendo culto familiares. Irmãos, glória a Deus, é tudo que Cristo quer. Que as nossas casas, como os lares luzeiros, como sendo flores no deserto, seja de fato exale o bom perfume de Cristo. Pensa bem o vizinho. De repente está assistindo essa programação e todo mundo está cantando glória, glória, aleluia. Ou simplesmente cantando, o mercado está vazio, o trabalho já parou, o rei está voltando. Gente, é uma oportunidade imensa e isso está acontecendo nos lares. Os lares transformando em templos. Em templos, filhos de Yahvé Shammai estão fazendo isso e é bênção demais. Conservando a mente e o coração aonde? Em Cristo Jesus. Permanecendo na arca que é Cristo, para que o mundo não nos destrua. Aleluia. Oportunidade de transformar cada lar em um farol para alcançar os objetivos do reino de Deus. A Covid-19 ensinou aos cristãos do século XXI que não apenas a igreja é um lugar de adoração, mas qualquer lugar onde o nome do Senhor é invocado, ali Ele estará. Deu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, presta atenção, que isso é mistério, viram a Deus e comeram e beberam. Verso 11. Isso quer dizer que não apenas Moisés, não apenas Josué, não apenas Arão, o sacerdote, não apenas os seus filhos, Nadab e Abiú, não apenas essas pessoas viram a Deus, mas também essas pessoas e ainda mais os 70 anciãos que os acompanhavam. Essa foi a primeira incursão ao Monte Sinai, a primeira visita do povo. E Deus ordenou, agora Moisés vai e volta para o povo e depois sobe só você e Josué. E assim Moisés fez. E a palavra nos diz, no verso, me dá licença um minuto, no verso 18, achei. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Eu fico impressionado como é que Deus gosta desse negócio de 40. Jesus Cristo vai jejuar no deserto 40 dias e 40 noites. O povo vai peregrinar no deserto, era para ser 40 dias e 40 noites, é 40 anos. Não é verdade? A escravidão, e é muito 40 que tem aí nessa Bíblia. E assim vai. Mas acontece que a promessa que o povo fez no capítulo 24, quando nós avançamos no livro de Êxodo, lá em Êxodo 32, nós chegamos à decepção. O mesmo povo que tinha prometido para Deus que ia cumprir os juízos e os estatutos, que ia observar a lei do Senhor, ele começa a se corromper. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 32, verso 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e disse: levanta-te, faze-nos os deuses que nos conduzam, porque esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que sucedeu. Você vai se lembrar que eu dei ênfase na leitura do verso 18, lá do capítulo 24,
quando Moisés ficou no cume do monte por 40 dias e 40 noites. E você vai se lembrar, porque eu falei que esse número 40 é um número que se repete várias vezes em várias ocasiões na Bíblia. Uma delas foi a tentação de Jesus no deserto. Não a tentação, mas o propósito de ser levado pelo Espírito para o deserto, para jejuar e para orar, com esse propósito. Então, isso me faz entender que num período de 40 dias, o mesmo povo que tinha prometido cumprir as leis do Senhor, obedecer todos os estatutos lidos por Moisés, entregues por Deus, não uma vez, mas duas vezes, em duas passagens diferentes, uma no versículo de número 3 de Êxodo 24 e a outra no versículo 7 do mesmo Êxodo 24, o povo promete que vai cumprir e na segunda vez promete que vai cumprir fielmente aquilo que o Senhor tinha dito. Logo depois disso, o povo, em menos de 40 dias, já começa a querer buscar diferentes coisas, porque não aguentaram esperar o tempo de Deus. As primeiras notícias davam conta de que o pico da pandemia ocorreria entre o início e o fim do mês de abril de 2020. Entretanto, não foi assim. Assistimos à reorganização, à reengenharia de todo o sistema eclesiástico especial no nosso ministério, o Ministério Internacional Yahvé Shammah. Passamos por todas as dificuldades. Lamentavelmente, nem todos permaneceram, assim como foi lido nas passagens até o momento, nem todos permaneceram no propósito de permanecer firme com a igreja, embora tivessem ordenanças, tivessem avisos, alertas e exortações para que assim procedessem. Para levar a palavra do Senhor para vocês, a trazer uma palavra de Deus, uma palavra que Deus tem mostrado em meu coração esses dias de tantas aflições que nós temos passado durante essa epidemia que está assolando o mundo e também o Brasil. Que nós possamos, em nome de Jesus de Nazaré, buscar diante de Deus a palavra, para que nós possamos, no nome de Jesus de Nazaré, sermos cheios do Espírito e da vontade de Deus. Para que possamos, no nome de Jesus de Nazaré, na nossa oração, no nosso clamor, diante do Senhor, diante da palavra de Deus, buscando o aconchego que o Senhor tem para nós nesses dias. Grandes aflições têm nos levado a nos levar aos pensamentos, talvez em derrotas, talvez em aflições, talvez em deixar de acreditar que amanhã será um dia melhor. Mas às vezes, irmãos, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Nós deixamos de seguir o caminho que o Senhor nos conduz. E nós precisamos, nesses dias, nos aproximarmos mais de Deus. Aí você me pergunta, como, pastor? Nos rendendo diante do Todo-Poderoso. Vivemos e aprendemos a lidar com as necessidades e, em especial, num período em que os empregos eram perdidos, que a economia dava sinais de fraqueza, desempregos, desesperos, empresas fechando, pessoas desistindo. Tínhamos um cenário parecido com a história que se apresentava para Jó, conforme nos ensina o nosso professor Tiago Balbino. Vimos que
Jó é um livro que apresenta muitas questões de cunho pessoal, do sofrimento, onde nós podemos ver toda uma trama em cima de apenas uma acusação contra Deus, que o relacionamento dele poderia ser comprado com as suas criaturas, onde nós, criaturas dele, somos protegidos por ele através das nossas ofertas, holocaustos. Ou seja, Deus ele não era justo. Isso, no primeiro e no segundo capítulo, Satanás vem diretamente acusar Deus a respeito disso. E Jó, como servo fiel e temente a Deus, ele é apresentado por Deus para Satanás e ser o nosso personagem principal nesse livro. Como um livro poético, nós temos várias discussões entre os amigos de Jó e ele. Nós temos os discursos ali nos capítulos 4 em diante até o 27, onde temos esses diálogos que apresentam uma teologia natural, que apresenta o pensamento natural daqueles homens. Primeiramente, eu gostaria de ler Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Responsabilidade está aqui num formato novo, num formato de fazendo cultos, gravando, sendo aí apresentados no YouTube. Nós não sabemos aonde pode chegar. Quando eu paro para pensar em Paulo, que naquela época dele, naquelas viagens missionárias, viajando a pé, a cavalo, viajando de barco, escrevendo as cartas, olha o tanto que Paulo fez. E eu fico imaginando, imagina Paulo hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com a internet, o quanto Paulo não poderia fazer mais e mais. E isso é uma missão para nós que estamos aqui hoje, em saber utilizar a internet com sabedoria, tirar o melhor dela. Nós sabemos que tem muita coisa ruim na internet, mas tem coisa boa, muita coisa boa. A gente saber utilizar a tecnologia para falarmos do Senhor, do teu amor, do teu carinho e do teu cuidado. A palavra que nós vamos estar estudando hoje, eu não sei, para quem não frequenta aqui em Avexamar, nós temos um tema central, que todo mês, esse tema, os nossos pastores presidentes, pastor Rodir, pastora Cristina, eles oram, e Deus coloca no coração deles um tema base. E fazer de cada crise enfrentada pela raça humana, pelo ser humano, pelo cristão, e em especial pelo cristão do século XXI, uma oportunidade de propagar, de anunciar o Evangelho, esse é o nosso desafio. E o desafio prosseguiu nos meses que se sucediam, nos meses que vieram, ainda que parecesse que Deus estava tratando com a humanidade, na verdade, a crise trouxe para nós a oportunidade de desenvolver novos formatos. Nunca tivemos uma mocidade tão forte e tão sedenta da palavra de Deus. Nunca tivemos redes de homens e redes de mulheres, aonde cada um dos participantes se apresentava com sede e com fome da palavra de Deus. Nunca ajudamos tantas famílias com doação de cestas, pagamento de contas e outros recursos. Tudo isso porque Deus resolveu tratar com a terra. E o legado que fica para cada um de nós, não podemos deixar passar impune, não podemos deixar passar essa oportunidade, não podemos deixar passar esse momento. O tempo é hoje e o tempo é agora. Ouçamos o nosso pastor dos jovens, pastor Elias Romualdo. Tá vindo um projeto novo aí para Avexamar. E a Moc Chamar vai estar envolvida até o cabelo.
Até o cabelo que não tem, irmão, você vai estar envolvido. Amém? Então se prepare que em breve você vai ficar sabendo dos eventos que nós teremos. Isso mesmo na crise, na pandemia. Amém? Porque depois que acabar a pandemia, você pode preparar. O primeiro culto que vai chamar vai ser o Celebra. Logo depois do Celebra, 4 horas de adoração. O céu vai rasgar em cima dessa igreja. Eu estou vendo aqui que vai ser pequeno esse lugar. Vamos ter que abrir as 3 portas, colocar a cadeira lá fora. Quando o povo passar lá na rua, quem está endemoniado, o demônio vai embora. Quem está sendo, que não foi batizado, vai ser batizado. Quem há muito tempo não é cheio, vai ser renovado. É desse nível que vai acontecer. Amém? Vamos estar com você nessa noite, neste momento assim tão difícil que nós estamos passando como mundo e como nação. É um privilégio estar na casa do Senhor, cultuando esse Deus. Eu creio que é para você também um privilégio estar cultuando ao Senhor, ainda que na sua casa. Queridos, em meio a tudo que nós temos vivido nesses dias, eu creio que o Senhor vai trazer ao nosso coração nessa noite, em meio ao caos que o mundo está vivendo, uma palavra de esperança. Abra comigo a sua Bíblia. Amados, nesses versículos, nós conseguiremos refletir sobre a realidade que nós estamos vivendo nesses dias, onde tudo para nós é muito novo, confinamento, consequentemente distanciamento, cultos online, necessidade de adaptação muito rápida às coisas. É um período que para nós tudo tem sido novidade, então nós temos que nos adaptar a trabalhar em casa. Nós estamos precisando nos adaptar a ficarmos em casa. E como tem sido difícil na medida que os dias vão passando. Nós temos que nos adaptar à convivência permanente em casa. Nós estamos tendo que nos adaptar a encararmos de frente problemas que já existiam nas nossas casas. Então, para nós, tudo tem sido muito novo, mas de certa forma, tudo o que nós estamos vivendo tem reforçado os nossos laços de saudade, tem reforçado a nossa necessidade de uns dos outros, do desejo de estarmos juntos como igreja, tem reforçado também o dever de um proteger o outro. E a exemplo do que aconteceu com os discípulos, foi algo repentino, foi algo inesperado que os surpreendeu. Observem que sobreveio essa tempestade, estando Jesus com eles no barco. Aprender a proteger um ao outro, interceder, buscar a presença de Deus em favor de outras pessoas, ser igreja, estar com Jesus no barco. Coisas que aprendemos a desenvolver no ano de 2020. Entramos no mês da Páscoa, o mês de abril, e que Deus trouxe uma nova palavra, um novo propósito de oração e um novo tempo para o enfrentamento de uma pandemia que se mostrava cada vez mais duradoura, mais difícil de ser superada. A primeira onda não foi superada no mês de abril conforme as previsões. Precisamos nos adaptar e adaptar com Jesus na direção. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua palavra, a Bíblia de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém, o lugar de onde se deve adorar. Disse-me Jesus: mulher, crê-me,
A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais os que não conheceis, o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, o tema dessa noite, o tema deste mês para nós, de Yahvé Shabá, é buscando adoradores. Mas eu te pergunto, onde que é o lugar para a adoração do Senhor? Onde devemos adorar o Senhor? O que é adorar em espírito e em verdade? A palavra nos tem revelado, através dessa passagem que nós lemos, que não tem um lugar próprio para adoração. Não é um lugar de culto a Deus, não precisa ser num local fixo, numa igreja tal, numa igreja tal. Nada disso. Os comentários que nós ouvimos, a tradição que a gente ouve sempre, é que no lugar onde tem um louvor perfeito, onde os músicos são bons, onde os cantores são ótimos, é o melhor lugar para adorar a Deus. Mas não é assim. Não é assim que funciona. O Senhor, ele diz que quer que adoradores, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós estamos aqui nesta noite e queremos esclarecer algumas coisas. Primeiro, o lugar de adoração está em mim. Eu sou o adorador. Eu não dependo de quem está cantando, tocando, para poder adorar o Senhor. Aliás, a música nem sempre foi motivo de adoração para alguém. Não é verdade? Nós vemos aqui na passagem bíblica, em algumas passagens, pessoas em horas de aflição, horas de lamento, horas de choro, adorando ao Senhor, buscando a Deus, falando com Deus, buscando realmente a presença do Senhor. E nesse momento eles não afastam sua fé, eles não saem da sua fé. E isso é adoração ao Senhor, é uma verdadeira adoração. Não se mover, não levar em conta o que está acontecendo ao redor, não levar em conta o que está acontecendo no mundo, na vida da gente, mas buscar o Senhor de todo o seu coração e poder adorar, poder falar com Ele, poder glorificar o nome dEle, poder agradecer o tempo todo pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Não importando o lugar, já dizia o nosso pastor Eustáquio. O mês de abril também reservou para nós a nossa primeira Páscoa virtual. Como um projeto, como uma consequência do isolamento social que nos era imposto, fomos obrigados a renunciar uma das festas mais importantes, festa cristã mais importante do ano, celebrando a Páscoa à distância e cada um fazendo o seu cerimonial dentro da sua própria casa. Uma das últimas ministrações do nosso pastor presidente no primeiro semestre de 2020. Graça e paz, queridos, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para podermos falar sobre a palavra de Deus. Feliz Páscoa a todos vocês que estão nos acompanhando agora aqui. E estejam com as suas ceias preparadas para que ao final nós possamos então consagrar essas ceias e cearmos juntos, que vai ser um momento tão gostoso para mim, para você, para toda a igreja do Senhor. E por ser Páscoa, então, eu trouxe uma palavra cujo motivo está totalmente voltado para isso. O título da minha palavra hoje para você, igreja, é Uma Passagem para a Vida. E por que passagem? Porque a palavra Páscoa é a palavra do hebraico passar, que significa passagem. E todos nós estamos vivendo momentos de passagem por esta vida, de muitas situações. Nós passamos muitas situações complicadas. E hoje o país está passando por uma situação muito difícil. Todos nós estamos sentindo isso. Nós estamos nos encontrando presos dentro de casa por um vírus, tá? E isso por uma determinação de recolhimento social. Mas estamos presos dentro de nossas casas com a orientação para não sairmos. Isso nos reporta ao livro de Êxodo. E se você estiver com a tua Bíblia aí, eu quero que você abra e compartilhe esta palavra
com aqueles que estão próximos de você, assim como eu compartilharei com você. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso de número 1. E diz assim: Tira os corações de cada família hoje, em nome de Jesus. Amém. Vocês, 2 salmos, são pequenos, mas são 2 salmos, e se você prestar atenção neles, ele pode se tornar uma oração diária dentro da sua família. Porque esse salmo é um salmo que fala muito de como proceder e de como você deve viver em família. É o Salmo 127 e o 128. Salmos 127 e 128. Eu gostaria que você, na sua casa, onde você estiver, se coloque em reverência à palavra do Senhor. Se coloque, se você tiver com a sua Bíblia na mão, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, acompanhe a palavra, porque esse momento não é só o momento que você está me assistindo, é o momento em que você tirou para cultuar ao Senhor. Talvez seja o único momento da semana que você tirou para oferecer a Deus. Que seja só essas horas, 1h30 ou 2 horas, que seja, mas que sejam 2 horas, 1 hora de qualidade ao Senhor. Se coloque em reverência à palavra, porque essa palavra pode transformar a sua vida. Salmo 127 diz assim, a partir do versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor em algumas traduções, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Do 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua terra, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. E aqui eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. No versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer do pão das suas dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Eu estive refletindo sobre esse tempo que nós estamos passando em casa. Alguns estão em casa, alguns estão trabalhando, mas a maioria está afastada, está em casa. Nós, como sacerdotes, nós temos o anseio de estar trabalhando, de estar provendo, de estar fazendo algo para que as coisas aconteçam para a nossa família. Mas algumas vezes nós negligenciamos algumas coisas que são essenciais para a nossa família. Se o Senhor não edificar, não, isso quer dizer, não estiver fazendo parte da sua casa, fazendo parte do seu trabalho, edificando aquilo que você está construindo, em vão é o seu trabalho. Alguns estão passando esse tempo em casa, estão loucos para voltar para trabalhar. Mas você já perguntou para o seu filho se ele está querendo que você volte a trabalhar? Você já perguntou para a sua mulher se ela está gostando desse tempo, mesmo no meio das dificuldades, que eu sei que quando você fica em casa, alguns estão recebendo, alguns foram mandados embora, mas eu sei que o Senhor
vai abrir outras portas. Mas nós nos preocupando com a nossa família, algumas vezes nós não temos o tempo de nos preocupar com os nossos filhos. Quando a palavra fala que os filhos são herança do Senhor, nós não temos o tempo de preocupar com eles. E algumas vezes eles estão glorificando a Deus porque agora é o único momento em que os pais estão em casa, em que você tem um tempo de estar com ele, um tempo de qualidade, um tempo que você não tem que sair correndo para trabalhar. E ele está glorificando a Deus por esse tempo que você tem em casa. E eu não falo só para os homens, eu falo para as mulheres também. Às vezes as mulheres têm que deixar os filhos na creche ou deixar com alguém para poder trabalhar. Isso demanda às vezes que os filhos fiquem o dia todo com alguém para que ela possa trabalhar para ajudar o marido. Não que isso seja ruim. Mas se você precisa fazer isso e agora quis o Senhor que isso acontecesse e que você pudesse ficar em casa com seus filhos, agora é um tempo de qualidade que você tem que ter com eles. É o tempo que você tem que dedicar a eles, ao seu marido, ao marido, à esposa. E não ficar olhando uma situação com os olhos negativos de que isso não vai acabar, porque tudo vai acabar um dia. Mas o que não vai acabar é a sua família. A sua família vai prevalecer e os seus filhos e a sua esposa, ou a esposa com seus maridos, vão dar glória a Deus por esse tempo que passou, porque puderam ficar com seus pais, os filhos. E os maridos, os cônjuges estão juntos agora nesse tempo. É tempo então de glorificar a Deus e dizer: Senhor, que o Senhor proveia que isso acabe, que a gente volte ao normal. Mas que esse tempo que nós estamos tendo agora, Senhor, seja um tempo de renovo na nossa família. De renovo, de vida nova na nossa família. Que tudo isso transborde. Que mude a situação, porque é muito bom quando nós estamos em casa com a nossa família, com nossos filhos, brincando com nossos filhos, ou conversando quando os filhos são maiores, entendendo melhor, porque nós não temos tempo de conversar com eles todos os dias. Nós chegamos cansados, alguns já estão dormindo, e muitas vezes eles querem falar, mas nós não temos paciência de escutar. E quando a palavra fala aqui no versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles, aí fala dos filhos, a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. E aí não são os inimigos, e aljava é aquele negócio que carrega as flechas nas costas. Então se você enche a sua aljava das flechas, que são os seus filhos, é que você possa atirá-los em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Então, E dessa forma nós chegamos ao final da nossa primeira parte da retrospectiva Yahvé Shammah 2020. Eu espero encontrar você no próximo domingo aqui no canal. Tenha um ótimo dia e lembre-se, nosso culto hoje é às 18h30. Fiquem com Deus.